A paz do Senhor Jesus, que a graça e a paz do nosso Senhor esteja com a sua vida, esteja com a sua família, em nome de Jesus. Estamos dando início a partir de hoje, 11 de abril de 2024, a uma série de estudo bíblico baseado no tema: quantos evangelhos existem na Bíblia? Hoje é 11 de abril, quinta-feira de 2024. São exatamente 17 horas, o momento em que estou gravando este estudo. Eu não sei a que hora vai chegar você, eu não sei qual o momento, se dia, se noite, se tarde, se manhã. Independente da hora que chegar você, eu quero lhe convidar a acompanhar comigo essa série de estudo bíblico, começando por esse aqui, a compartilhar. Lhe peço também ajuda para que você esteja se inscrevendo neste canal, se assim você tiver vontade, se assim você quiser, eu lhe convido a ajudar, compartilhando esse vídeo, deixando seu comentário, deixando seu like, se inscrevendo caso você ainda não se inscreveu. E o tema do estudo é: quantos evangelhos existem na Bíblia? Você já parou para pensar nisto? Diante de tantos evangelhos que são pregados há tantos anos, pense comigo, Deus levantou uma nação, a nação de Israel, que era composta por 12 tribos, as 12 tribos de Israel. Essas 12 tribos que vieram de Abraão, Isaque e Jacó. Jacó teve 12 filhos, José foi para o Egito, em seguida seus irmãos, morto José, o rei do Egito, conforme Êxodo 1, não conheceu e não conhecia a história de José, e ali aprisionou a nação, a família de Israel. Ao saírem do Egito, Êxodo 19 e Êxodo 20, Deus leva Moisés ao monte e ali entrega a Moisés a lei em 2 tábuas de pedras. Aquela lei, ela era para a nação de Israel. Conforme diz em Malaquias capítulo 4, versículo 4, diz que a lei foi para todo o Israel. Na Bíblia, ela fala, ela nos mostra, ela nos apresenta 2 povos chamados de gentios e israelitas, ou judeus. E o que é ser um gentio à luz da Bíblia? São todos os povos, países, pessoas que não nasceram em Israel. Se você não nasceu em Israel, você não é uma israelita, um israelita. E você não sendo israelita, a lei não foi para você. Malaquias 4:4 diz que a lei foi para todo o Israel, não foi para o gentio. Se o gentio ele quisesse cumprir a lei, ele teria que se converter ao judaísmo, abraçar a religião abraâmica e cumprir toda a lei de Moisés. Fora isto, a lei não foi para os gentios. Está escrito em Romanos capítulo 2, versículo 14. Se você tem Bíblia, abra sua Bíblia comigo em Romanos 2,14, que diz assim:
Porque quando os gentios, lembre-se, gentios são todas as pessoas, países, nações que não nasceram em Israel. Todas as pessoas do planeta Terra que não nasceram em Israel são gentios. Onde você nasceu? Se você nasceu no Brasil, você é brasileiro, é brasileira. Logo, você não é um israelita, uma israelita. A lei não foi para você. A lei tinha 613 mandamentos. Esses 613 mandamentos da lei não foi para os gentios, foi para todo o Israel, conforme Malaquias 4:4. Os gentios não têm lei. A lei não foi dada para os gentios. Capítulo 2, versículo 14 de Romanos está escrito: porque quando os gentios, disse Paulo, quando os gentios que não têm lei, percebeu? Os gentios não têm lei. Em outras palavras, eles não receberam a lei, por isso que eles não têm. A lei foi dada para todo o Israel. E a lei foi dada para Israel. Israel tinha 12 tribos. Deus não deu uma lei para cada tribo. Não, não. Deus não deu uma lei para a tribo de Judá, a tribo de Ruben, a tribo de Gate. Não. Deus não deu uma lei para cada tribo. Deus deu uma única lei para as 12 tribos de Israel. Assim é o Evangelho. Deus não deu essa variedade de evangelhos que vemos hoje sendo pregado. Não. Deus não deu uma multiplicidade de evangelhos. Por que é importante você saber isto? Porque se você observar, eu não sei se você observa, eu não sei se você é igual aos crentes de Bereia. Abra sua Bíblia em Atos, capítulo 17 de Atos, versículo 11. Olha o que está escrito. Atos 17:11 diz assim: ora, estes foram mais nobres do que os de que estavam em Tessalônica, porque de bom grado receberam a palavra, examinando cada dia nas Escrituras se estas coisas eram assim. Se você ler o versículo 1 do capítulo 17, diz assim: e passando por Antípolis e Apolônia, desceram a Tessalônica, onde havia uma sinagoga de judeus. E Paulo, como tinha por costume, foi ter com eles, e por 3 sábados disputou com eles sobre as Escrituras, expondo e demonstrando que convinha que o Cristo padecesse e ressuscitasse dos mortos. E este Jesus, que vos anuncio, dizia ele, é o Cristo. Paulo estava pregando. Paulo estava expondo, provando pelas Escrituras, pela palavra, pelos profetas. E o que são as Escrituras? Os Antigo Testamento. As Escrituras. Gênesis, Êxodo, Levítico,
Deuteronômio, Números, os profetas, Paulo estava mostrando que as Escrituras falavam do Cristo, que Isaías falou do Cristo, que Jeremias falou do Cristo, que os profetas anunciaram a vinda do Cristo. Ele estava provando através das Escrituras, na sinagoga, pregando, anunciando. Os que estavam ouvindo, os de Bereia, quando ouviram Paulo pregar, eles chegaram em casa e foram estudar, e foram examinar, pesquisar, estudar se o que Paulo pregava estava de acordo com as Escrituras, com os profetas, com o que Jeremias falou sobre o Cristo, com o que Isaías falou sobre o Cristo, com o que Moisés falou sobre a vinda do Cristo. E você? Você examina a pregação da igreja? Ou você dá glória a Deus e tudo bem? Você busca o conhecimento da palavra? O conhecimento da palavra interessa a você? Você tem interesse em saber a verdade? João 8, Jesus disse: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E se o evangelho que você escuta, desde o dia que você se converteu, ou até antes disto, e se o evangelho que você tem escutado, aprendido, não é verdadeiro? Quanto tempo você tem de evangélico, de evangélica? E se não foi verdade? Porque olha quantas igrejas existem no Brasil. Olha quantas doutrinas existem nas igrejas. Onde está a verdade? Será que você verdadeiramente está ouvindo o verdadeiro evangelho de Cristo? Quando você lê a Bíblia e compara com o que é pregado na igreja, está de acordo? O evangelho da Bíblia e o evangelho da igreja é o mesmo? Quantos evangelhos existem na Bíblia? Glória a Deus por isto. A primeira coisa que eu quero dizer para você é que na Bíblia existem 3 evangelhos. 3. 2 já passou o tempo e só um está em vigor hoje e para todo sempre. Segundo, eu não sei se você sabe, mas o evangelho de Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos. Tem o nome de evangelho porque foi colocado pelos homens. Não foi colocado por Deus. Evangelho segundo São Mateus. Olha que coisa linda, né? São Mateus. De onde vem esta expressão? Claro que é da Igreja Católica. O Santo Evangelho segundo Mateus. Mateus escreveu
algum evangelho? Ou Mateus escreveu uma história? Evangelho é uma coisa, história é outra coisa. Não são a mesma coisa. Mateus, Marcos e Lucas é evangelho e João não. A resposta é não. A palavra evangelho significa boas notícias, boas novas. É uma notícia boa, é uma notícia positiva. Evangelho é uma boa mensagem. Evangelho é uma boa notícia. Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelho. Pelo contrário, são livros históricos que nos contam a história de Jesus de Nazaré e dos seus apóstolos. Os evangelhos, Mateus, Marcos, Lucas e João, não são livros de doutrinas, de doutrina para a igreja, não. São livros históricos. Eles contam, eles narram a história de Jesus de Nazaré. Quantos evangelhos existem na Bíblia? Lembre-se, na Bíblia existem 3 evangelhos. 2 já passou o tempo deles e 1 permanece. Ele é para todo sempre. Mateus, Marcos, Lucas e João não são evangelhos, são livros históricos. Assim como Atos dos Apóstolos é um livro histórico que conta a história da igreja. Os evangelistas, Mateus, Marcos, Lucas e João, eles contaram a história de Jesus de Nazaré. Não são evangelhos. Amém? Esta é a primeira parte do nosso estudo. Eu quero lhe convidar a continuar nessa caminhada em nome de Jesus. Fique na paz do Senhor. Até o próximo estudo, se Deus assim nos permitir. Não esqueça de deixar aquele like abençoado, de contribuir com sua inscrição, compartilhando. E não esqueça, na Bíblia só existem 3 evangelhos. 2 passaram e 1 permanece para todo sempre. No decorrer desse estudo, nós iremos descobrir, à luz da Bíblia, que evangelhos são estes. Você está seguindo o verdadeiro evangelho? A igreja que você faz parte está pregando, anunciando o verdadeiro evangelho? Fique na paz do Senhor.